Oi, meus amores. Hoje é o primeiro vídeo aqui do canal e antes de entrar de fato no vídeo, eu queria só dar uma palavrinha com vocês, que o meu intuito no canal não é monetizar, não é ganhar hater ou fã ou algo assim. Apenas eu estou fazendo um estudo da Bíblia de uma forma mais didática, de uma forma com a linguagem mais clara para eu poder entender, porque eu sou totalmente leiga e eu quero compartilhar esse conhecimento e esse estudo que eu estou fazendo junto com vocês. Então, para você que, assim como eu, também tem essa vontade, mas às vezes não tem tempo de ficar lendo, pesquisando, e às vezes quer botar um fone e já ouvir numa academia, ou indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, de uma forma mais clara, vocês vão gostar do conteúdo, entendeu? Então, é isso, meu objetivo com o canal é esse, apenas um estudo em voz alta, digamos assim, do que eu tô entendendo, do que eu tô querendo conhecer, entendeu? Então, se vocês tiverem interesse, peço que vocês se inscrevam no canal para sempre que eu postar vídeo aparecer para vocês e eu saber que também tem gente gostando desse tipo de estudo, né? Desse tipo de abordagem e tal. Então, é isso, gente. É um pouquinho a introduçãozinha aqui só para eu poder explicar o que é meu objetivo. Então, assim, não é para tacar hate. Se você não gostar, não achar interessante, é só você pular o vídeo, ignorar. Não sei se isso vai aparecer para alguém, mas é só para eu ter registrado aqui o meu conhecimento, que às vezes eu queria um canal assim e às vezes a pessoa não explica de uma forma que eu queria ouvir, sabe? De uma forma mais clara, assim, didática, sem ficar só lendo a Bíblia, parágrafo por parágrafo e tal. Então, é isso. Vamos pro vídeo. Então, galera, vamos começar aqui pelo Gênesis capítulo 1. O Gênesis do capítulo 1, ele vai até o versículo 31. Até o versículo 31. Então, vamos fazer um resumo rápido aqui, né? Vou ler alguns versículos porque são importantes, que são os primeiros, então é uma explicação boa. Mas no final tem um resuminho, né, do que aconteceu, tá? Porque é bem simples, esse capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o criador de tudo, então antes de qualquer coisa existir, ele já existia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O mundo então era caótico e escuro, mas o Espírito de Deus estava presente preparando tudo. Deus diz, haja luz, e a luz surge. Ou seja, a palavra de Deus tem poder, né? Tem um poder de criar, de fazer. Deus separa a luz das trevas, chama a luz de dia e a escuridão de noite. Então, primeiro dia da criação, é isso. Deus separa as águas de cima das de baixo. Então, ele separa a atmosfera dos mares, né? E cria o firmamento, que é o céu. Deus junta as águas em um só lugar, surgindo a terra seca e os mares. Ele cria planta, cria árvore, criou os vegetais com sementes, tudo com capacidade de se reproduzir. Esse foi o fim do terceiro dia. Então, no quarto dia, ele criou os luminares para governar o dia e a noite, marcar estações, dias e anos. Então, no caso, o sol para o dia e a lua para a noite, né? E as estrelas também. Deus criou os animais marinhos e as aves. Ele os abençoa, sejam férteis e se multipliquem. Esse foi o fim do quinto dia. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, né? Gatos, répteis, feras. E por fim, ele criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Então, Deus cria o homem e a mulher e Deus abençoa os dois. Multipliquem-se e dominem a terra. Deus dá vegetais e frutos como alimentos para humanos e animais. Então, o resumo desse capítulo 1 é isso, que Deus criou tudo com ordem e propósito. Tudo é bom e, no final, muito bom.
o ser humano é especial, feito à imagem de Deus, com responsabilidade sobre a criação. Então, no caso, Deus criou o homem em sua semelhança, né? Criou os céus, a terra, os animais, tudo de uma forma que se multipliquem, tudo de uma forma que sejam férteis, que possam reproduzir, né? Criou o sol, a lua, separou o que é o dia, o que é a noite, botou cada coisa para ser marcada, as estações, tudo. Ele é perfeito, né? Ele pensou em tudo. Já no capítulo 2, foi o descanso de Deus, né? Porque Deus terminou a criação e descansa. E ele estabeleceu o sábado como o dia sagrado. O foco agora é no ser humano. Então, a criação do homem e do Éden. Deus forma, do versículo 4 ao versículo 17, é sobre essa criação do homem e o Éden, tá? O foco agora é no ser humano. Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. Planta o jardim do Éden com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dá ao homem a tarefa de cuidar do jardim. Dá também uma ordem: não coma da árvore do conhecimento, senão morrerá. No versículo 18 ao 25 do capítulo 2, ele cria a mulher. Então Deus vê que o homem precisa de uma companheira. Aí ele fez o homem dormir, tirou uma costela e criou a mulher. O homem a reconhece como parte dele, osso dos meus ossos. E o texto termina com o casamento como algo natural e divino. Já no capítulo 3, vem a questão do pecado. Então, a serpente, né, engana Eva e fala que Deus não quer que eles sejam como ele. Bota uma sementinha na cabeça da Eva falando que Deus proibiu eles de comerem porque eles não queriam, que Deus não queria que eles fossem como ele, entendeu? Então a Eva vai lá, come do fruto proibido e dá para o Adão. E imediatamente eles percebem que eles estão nus. Então nasce a vergonha e o pecado, né? Aí ainda no capítulo 3, porém no versículo 8 e 13, né, no resumo, Deus confronta eles. Então Deus procura o casal, mas eles se escondem. Então Deus pergunta: o que aconteceu? Aí o Adão culpa a Eva e Eva culpa a serpente, falando que, né, que ela deu isso e tal, explicando o que aconteceu para Deus. Aí do versículo 14 ao 19 as consequências, né? A serpente é amaldiçoada, é o símbolo do mal e a queda. A mulher, as consequências: foi a dor do parto, o desejo pelo marido. O homem, trabalho duro e a terra se torna difícil. E ambos vão morrer, voltarão ao pó. Entendeu? Daí que vem as consequências, porque eles se corromperam, né? Então, eles cometeram o pecado. Ali que nasceu a vergonha e o pecado, porque eles cederam à tentação da serpente. Então, as consequências foi que a serpente foi amaldiçoada como símbolo do mal e do pecado. A mulher, as consequências dela é a dor do parto, o desejo pelo marido. O homem é um trabalho duro e a terra se tornou mais difícil. E a consequência de ambos, né, que eles vão morrer e voltarão ao pó. Que esse não era o plano inicial, provavelmente. Do versículo 20 ao 24, diz que Deus faz roupas de pele para eles, sacrifício. Expulsa-os do Éden para que não comam da árvore da vida e coloca um querubim para guardar a entrada. Então, Deus colocou um anjo para guardar a entrada do Éden e expulsou os dois do Éden. Então, Deus criou tudo perfeito, incluindo o homem e a mulher. O pecado entrou por causa da desobediência, causando uma separação de Deus, né, com eles. E a retenção se tornará necessária e começa a promessa de um Salvador. Então, agora no Gênesis 4. Os primeiros filhos. Eva dá a luz a Caim e depois dá luz a Abel. Caim se torna lavrador, que cuida da terra, né? E Abel se torna pastor, que cuida das ovelhas. Caim, eles foram fazer ofertas a Deus. Caim ofereceu frutos da terra, né? Colheu e estava oferecendo para Deus frutos da terra. Já o Abel ofereceu o melhor do seu rebanho. Então Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim.
Ou seja, isso mostra que Deus, né, vê o coração e não o ato em si. Então, Deus alerta Caim: se você fizer o bem, será aceito, mas o pecado está à porta. Então, Deus já viu que tinha maldade no coração de Caim. E deu uma chance, né, dele mudar, mas ele não ouviu. Então, o que ele fez? Ele, revoltado, Caim chamou Abel para o campo e matou o irmão. E aí Deus perguntou: onde está seu irmão? E aí Caim respondeu ele com grosseria, né? Sou eu o guarda do meu irmão? Aí Deus diz que o sangue de Abel clama da terra. Então Caim é amaldiçoado e será um andarilho. Então Deus põe um sinal em Caim para que ninguém o mate. Caim tem um filho chamado Enoque. Mais para frente vocês vão ver que tem outro Enoque, mas não é esse Enoque. Tem um Enoque que é filho de Caim e tem um outro Enoque que é filho de Sete. Mas mais pra frente vocês vão ver. Porque eu já fui pesquisar, né? Porque eu não tinha entendido essa parte. Então, Caim tem um filho chamado Enoque, mas no próximo capítulo tem um outro Enoque que aparece, mas não é filho de Caim. Então, vamos lá. Caim teve esse filho chamado Enoque, mas nasce uma linhagem com destaque para violência, entendeu? E entre o capítulo 25 e 26, entre o versículo 25 e 26, né, do capítulo 4, fala sobre o substituto de Abel. Então, Adão e Eva teve outro filho que se chamava Sete mesmo. O filho de Sete, que era Enos, marca um tempo em que os homens começam a invocar o nome do Senhor. Então, filho de Sete veio para substituir, como se fosse substituir Abel, né? Que é uma linhagem boa e temente a Deus. E um dos filhos de Sete é o nome do filho, tá? Do filho desse homem, chamado Sete, que era o Enos, ele marcou um tempo em que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, né? No capítulo 5, do versículo 1 ao 5, do capítulo 5, fala sobre a genealogia de Adão até Noé. Então, Adão viveu 930 anos, gerou filhos e filhas além de Sete, né? Além do Sete. Sete tinha sido o terceiro filho, né? Depois que o Caim matou Abel. E eles tiveram Sete, e depois ele gerou filhos e filhas e tal. Aí, beleza. Tiveram mais longos descendentes, com vidas longas. Todos seguiram o padrão, né? Que era nasceram, tiveram filhos e morreram. E aí lá no versículo 21, do versículo 21 ao 24, fala de Enoque, que foi o destaque dos filhos de Sete, né? O Enoque, que aí já não é aquele Enoque lá, filho de Caim, ele andou com Deus 300 anos e ele não foi mais visto, porque Deus o levou. Então esse Enoque foi o único que não morreu. Ele foi um exemplo de fidelidade, porque ele não morreu, Deus levou ele, entendeu? Então lá eu pesquisei sobre isso, né? E fala que sim, que tem dois Enoques na genealogia de Gênesis. Um é filho de Caim, né? E o segundo, que é descendente de Sete, filho de Jared, desculpa, gente, é porque é uns nomes, né? Descendente de Sete, filho de Jared. Aos 65 anos, Jared gerou Enoque, e Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Esse Enoque é da linha de Sete, a linhagem considerada fiel a Deus. Ele é bisavô de Noé, viveu 365 anos e é um dos poucos na Bíblia que não morreu. Ele foi levado por Jesus, né, num arrebatamento, e é visto como um exemplo de fé e intimidade com Deus. Então, são dois Enoque, né? O Enoque 1, que o pai é Caim, e tem o Enoque 2, que o pai é Jared, ele é descendente de Sete. Então, a linhagem de Caim era ímpia, e a linha de Jared, né, que é o pai de Enoque 2, é justa, né? É uma linha justa. Então,
Só para vocês entenderem essa questão do Enoque, porque eu fiquei um pouco confusa. Eu pensei que Enoque era o filho de Caim e ele tinha ido para o caminho certo, mas não. A descendência de Caim é meio amaldiçoada, né? E esse segundo Enoque foi da descendência de Sete, que era o substituto de Abel. Então, vamos lá. Ele não morreu, ele foi, né, levado por Deus. E agora, Lameque tem um filho e o chama Noé, dizendo que ele trará alívio do trabalho árduo. Noé tem 3 filhos, Sem, Quem e Jafé. Vamos para Gênesis 6. A corrupção da humanidade e o chamado de Noé. Os filhos de Deus e as mulheres. Homens começam a se multiplicar, os filhos de Deus veem que as mulheres são belas e tomam para si. Há debates, né, sobre quem são esses filhos de Deus, se são anjos, reis ou descendências piedosas. Mas surgem os Néfilins, que são os gigantes, homens famosos da época. No versículo 5, fala sobre a maldade humana. O Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. O coração do ser humano estava inclinado só para o mal. Então Deus se entristeceu, né? E Deus se arrepende de ter criado o homem e decide destruir tudo. Isso mostra a tristeza de Deus, não um erro, né? Ele se entristece com o pecado. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, no caso, a exceção de Noé. Noé era diferente, era justo no meio de um mundo corrupto. Entendeu? Então, como ele era justo, íntegro e andava com Deus, Deus viu algo diferente nele, né? Ele tinha 3 filhos. A violência começou a dominar tudo, né? E Deus decidiu destruir a humanidade, mas vai salvar Noé e sua família, justamente por ele ter visto essa diferença em Noé. Então, Deus manda Noé construir uma arca, né? Com medidas exatas, com as madeiras, com 3 andares, com espaço para animais, para comidas, sua família. E falou que ele tinha que levar um casal de cada espécie, então, para poder repovoar a terra, né? Então, é como se Deus quisesse dar um reset na terra, e a única família de humanos, né, que ele salvou foi a família de Noé. Os animais, ele mandou levar um casal de cada espécie para que os animais pudessem se reproduzir e repovoar, né, a terra novamente. Então, Noé foi obediente e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, mesmo sem ele entender o porquê, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Agora a gente vai para o capítulo 7. Então, no capítulo 7, né, vem a parte que Deus manda Noé entrar na arca. Deus diz a Noé: entra na arca, você e sua família, porque você é justo diante de mim. Então, ele manda levar os animais, manda ele entrar com a família na arca, porque ele era justo diante de Deus. E Deus avisa que em 7 dias mandará a chuva por 40 dias e 40 noites. E Noé obedece a tudo isso, né? Noé tinha cerca de 600 anos quando o dilúvio começou. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entram na arca. Também entram casais de cada animal e Deus mesmo fecha a porta da arca. O dilúvio, no caso, cobre tudo, né? A chuva cai por 40 dias sem parar. As águas sobem e cobrem até os montes mais altos. Tudo que tinha fôlego morre. Só Noé e os que estavam com ele na arca sobrevivem. Esse é o juízo de Deus sobre a maldade humana, mas também um início de uma nova chance para a humanidade. Deus é piedoso, né? Tem piedade, é misericordioso. E ele tentou novamente dar uma nova chance para a humanidade. Então, já lá no capítulo 8 de Gênesis, o dilúvio termina e Noé sai da arca. Deus se lembra de Noé. Não é que Deus esqueceu, né? Mas agora atua novamente para cumprir sua promessa. Então as águas começam a baixar, as chuvas param, as águas vão baixando e em 5 meses a arca encalha no Monte Ararat.
Noé testa com aves. Espera 40 dias e solta um corvo. Ele vai e volta. Solta uma pomba. Volta porque não achou onde pousar. Depois de 7 dias solta outra pomba. Ela volta com uma folha de oliveira, que é o sinal da vida. Solta mais uma vez e a pomba não volta. A terra está pronta. Noé, agora com 601 anos, Deus manda que todos saiam da arca, né, os humanos, os animais, e começa uma nova fase na terra. Noé constrói um altar e oferece sacrifício com animais puros, e Deus se agrada e promete: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita, frio e calor. Então, enquanto a terra durar, haverá isso. Isso foi uma promessa de Deus. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, né? Porque, querendo ou não, a terra sofreu, né? Foi tudo destruído para começar de novo. A nova aliança com Noé, né? Que já é lá no capítulo 9, versículo de 1 a 7. Deus abençoa Noé e seus filhos e falam: multipliquem-se e encham a terra. E agora os animais terão medo do ser humano. Deus permite comer carne, mas proíbe comer carne com sangue. Quem matar outra pessoa será responsabilizado. A vida humana tem valor porque foi feita à imagem de Deus. A aliança com o arco-íris. Deus faz uma aliança eterna com Noé, sua família e todos os seres vivos. Promete nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E o sinal da aliança é o arco-íris. É bonito isso, né? Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, me lembrarei da minha aliança. Então, logo depois da tempestade, né, geralmente tem um arco-íris. E isso é uma aliança. Quando você vê um arco-íris, entra na aliança que Deus fez, né? Que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Então, tá aqui. Quando o arco aparecer nas nuvens, me lembrarei da minha aliança. O erro de Noé e a maldição de Canaã. Noé planta uma vinha, bebe do vinho e fica bêbado e nu em sua tenda. Seu filho Cã vê sua nudez e zomba dele. Sem e Jafé cobrem Noé com respeito, sem olhar. Quando Noé acorda, amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã, e abençoa Sem e Jafé. Aqui aprendemos que mesmo homens justos têm falha, mas a honra e o respeito aos pais são valorizados. Então, Noé, quando acordou, abençoou, né, o Sem e o Jafé, mas amaldiçoou Canaã, que é filho de Cã, porque zombou, né, dele. Então, a honra e o respeito aos pais são valorizados. É isso que está escrito aqui. Aqui, no resumo do capítulo 10, fala sobre as nações dos descendentes de Noé. Então, esse capítulo, né, ficou conhecido como a Tabela das Nações. Então, ele está mostrando como, a partir dos 3 filhos de Noé, né, que é o Sem, o Cã e o Jafé, surgiram os diferentes povos, né, e línguas do mundo. Então, vamos primeiro falar sobre os descendentes de Jafé. Jafé teve 7 filhos, né, e os netos se tornaram os povos da Europa e partes da Ásia, e suas terras se estenderam para o norte e o oeste. Esses povos se espalharam segundo as suas línguas, famílias e nações. Os descendentes de Cã foi o seguinte: Cã teve 4 filhos, no caso Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. De Cuxi veio Nimrod, o primeiro poderoso da terra, construtor de Babel, Nínive e outras cidades. Gente, desculpa a questão de nome, se eu estiver pronunciando de forma errada, mas é porque, como eu disse, né,
Eu não sou conhecedora da palavra, então eu estou estudando. Então, são nomes novos para mim também. Então, mas assim, acredito que os nomes principais que a gente já sabe, né, minimamente, são os nomes mais importantes. Esses daqui estão contando a história, mas não são coisas que você vai lembrar todo o nome certinho de todo mundo, porque são muitos nomes para a época, né, que devia ser comum, não sei, mas pra gente são nomes bem estranhos. Voltando aqui. Então, aí veio o construtor de Babel, né, e outras cidades. Mizraim deu origem ao Egito, e Canaã foi ancestral dos cananeus, jebuseus e amorreus, e etc. Cã é ancestral dos povos da África, Canaã e parte do Oriente Médio. Então, esse foi o segundo filho de Caim, de Noé, perdão. Descendentes de Sem, que é o terceiro filho. Sem é o ancestral dos povos semíticos, hebreus, arameus e assírios. Entre seus filhos está Arfaxade, que gera Eber, de onde vem o nome hebreu. A linhagem de Sem é a que leva até Abraão e depois até Jesus. Então essa é a linhagem desse Sem, que é filho de Noé, ela vai levando até Abraão e depois até Jesus. Então vamos lá. Após o dilúvio, né, os descendentes de Noé se espalharam pela terra. Deus permite o crescimento de nações, culturas e idiomas, e a terra começa a se encher novamente, conforme foi ordenado por Deus. Lá no capítulo 11, fala sobre a construção da torre. Toda a terra falava uma só língua. Os homens decidiram construir uma cidade com uma... Lá no capítulo 11, fala sobre a construção da torre. Toda a terra falava uma só língua. Os homens decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse o céu, em Babel, Babilônia. Eles queriam fazer um nome para nós e não sermos espalhados pela terra. Isso revela orgulho e desobediência direta ao mandamento de Deus, de encherem a terra, né? Que foi o mandamento de Deus. Então Deus intervém. Deus desce para ver a terra e a torre, vê que a humanidade está unida por um objetivo orgulhoso, né? Um objetivo baseado no orgulho. Então confunde as línguas. Eles param de se entender e se espalham. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. A palavra Babel vem de uma raiz que significa confusão. Então Deus, eles estavam meio que se levantando de novo, entre aspas, né, com um motivo de orgulho, de querer fazer uma torre que alcançasse o céu e etc, etc. E Deus desceu, vendo aquela situação, foi lá e confundiu a língua deles e eles pararam de falar a mesma língua, sabe? Você entende? Então aqui vem a genealogia de Sem até Abraão. A linha de Sem passa por Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera. Tera tem 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã é o pai de Ló, que mais tarde será importante. Aí, começo da história de Abraão, no caso nos versículos 27 a 32, né, do capítulo 11, começa a história de Abraão, que no caso no começo se chamava Abrão e mais tarde Abraão. Se casa com Sarai, que mais tarde seria Sara, mas ela não podia ter filho. A família de Tera sai de Ur, dos caldeus, e vai para Harã, onde Tera morre. Então aqui é um resumo básico, né? Vai entrar na história de Abraão a seguir.
Agora começa a falar sobre a história de Abrão, né? Que mais para frente será trocado o nome para Abraão. Mas vamos lá. Deus chama Abrão e fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz 3 promessas para Abrão. Fala que farei de você uma grande nação, abençoarei você e engrandecerei seu nome, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você. Isso é a coisa mais bonita que eu já vi até aqui. Essa é a aliança abraâmica, base da fé judaica e cristã. Abrão obedece imediatamente. Ele já tinha 75 anos, tá? Vai com sua esposa Sarai, que na época era Sarai ainda, né? Mais pra frente vai virar Sara, e seu sobrinho Ló, e todos os bens. Chega a Canaã, e Deus diz: darei essa terra aos seus descendentes. Então, Abrão constrói altares e invoca o nome do Senhor. Há fome lá em Canaã, né? Há muita fome. Então, Abrão vai ao Egito, com medo de morrer por causa da beleza de Sarai, né? Que é Sara. Ele diz que ela é sua irmã, né? Faraó a toma para si, mas Deus envia pragas. Faraó descobre a verdade e expulsa Abraão do Egito, mas com riquezas, né? Então, mesmo com falhas, Deus protege Abraão e mostra sua fidelidade à promessa. Abraão volta do Egito muito rico, então ele e Ló têm tantos bens que os pastores de ambos começam a brigar por espaço. Abraão, pacífico, diz: que não haja briga entre nós, escolha para onde você quer ir. Então Ló escolhe a região do Jordão, fértil e bela, e se muda para perto de Sodoma, cidade má. E Abraão fica em Canaã. Deus reafirma a promessa: olhe para o norte, sul, leste e oeste, toda essa terra será sua e de seus descendentes para sempre. Fala para Abraão. Deus também promete descendência incontável, como o pó da terra. E Abraão constrói outro altar. 5 reis de cidade rebelde, inclusive Sodoma, se rebela contra 4 reis invasores liderados por Quedorlaomer. Os reis invasores vencem e levam cativos, incluindo Ló e seus bens. Então, Ló escolheu a terra e foi para lá perto do Jordão, perto de Sodoma, e Abraão continuou em Canaã. Aí nisso, tinha 5 reis de cidades rebeldes, né, inclusive Sodoma, se rebelaram contra 4 reis invasores liderados por Quedorlaomer, e os reis invasores vencem e levam cativos, incluindo Ló e seus bens. Então, levaram Ló. Aí Abraão reúne 318 homens treinados de sua casa e, com uma estratégia noturna, vence os reis e resgata Ló, sua família e seus bens. Abraão encontra 2 reis: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e o rei de Sodoma. O Melquisedeque abençoa Abraão e traz pão e vinho. Abraão dá a ele o dízimo de tudo. O rei de Sodoma quer que parte dos despojos, quer parte dos despojos, Abraão recusa. Não quero que ninguém diga enriqueci Abraão. Então, tipo assim, no caso, os reis, né? No caso do Melquisedeque, abençoou Abraão e deu pão e vinho, e o Abraão deu para ele o dízimo de tudo. Já o rei de Sodoma quer dar para ele outras coisas, e ele fala que não quer nada, né? Porque não quer que ninguém fale assim, eu que enriqueci o Abraão, né? Ele não quer isso. Então, ele mostra fé, honra e integridade. Ele não quer nada de ninguém.
Deus promete um filho. Deus promete um filho para Abraão. Isso no Gênesis 15. Deus diz: não temas, Abraão. Eu sou teu escudo e tua recompensa. E Abraão responde: Senhor, o que me darás se continuo sem filho? Deus promete que Abraão terá um filho próprio. Leva-o para fora e diz: olha as estrelas, assim será a sua descendência. E Abraão creu, né? E isso foi contado como justiça. Isso é a fé. Abraão acreditou naquilo dali. Eu tô falando Abraão, gente, porque vai mudar o nome dele, né? Mas o certo é Abrão. Por enquanto ainda é Abrão. Mas eu falo Abraão porque vai mudar mais pra frente. Deus faz Abraão preparar animais para um ritual de aliança. Abraão dorme e tem uma visão profética. Seus descendentes serão escravizados por 400 anos no Egito. Mas Deus o libertaria com riqueza. Deus sela a aliança com o fogo que passa entre os animais partidos, que era uma prática comum de compromisso sério, e Deus define os limites da terra prometida. Então aqui no capítulo 16 já mostra um pouco da desobediência das pessoas, mas vamos lá. Como estava falando no capítulo anterior, Deus prometeu para Abraão, né, levou ele lá fora, mostrou para ele o céu e falou: olha, todas essas estrelas aqui seus descendentes serão nessa quantidade, né, mostrando que Deus ia fazer muitas coisas na vida dele, que ele ia ter muitos descendentes e tal. E ele acreditou naquilo dali. Porém, a Sara, que é a esposa de Abraão, ela é estéril e ainda não tem filhos, né? Eles não têm filhos. E como ela é impaciente para cumprir a promessa de Deus de ter um filho, ela sugere que Abraão tenha um filho com sua serva, que é Agar. Então, né, Agar engravida de Abraão e começa a desprezar Sara. Aí Sara reclama, né, com Abraão, que manda Agar voltar a se submeter. E um anjo do Senhor aparece para Agar no deserto e promete que seu filho Ismael será pai de uma grande nação. Então, Agar retorna e dá à luz a Ismael. Então, no caso, por causa da desobediência de Sara, né, Abraão tem um filho com Agar, que vai se chamar Ismael, e Agar começa a desprezar a Sara, né, porque ela tem filho e a Sara não. E aí a Sara reclama com Abraão e a Agar meio que vai e foge um pouco pro deserto assim. Só que um anjo do Senhor aparece para ela e promete para ela, né, que Ismael será pai de uma grande nação. Então ela volta e dá à luz a Ismael. Aí lá no capítulo 17, vem os principais pontos. Deus renova a aliança com Abraão e muda o seu nome, de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Aí que o nome dele vira Abraão. E Sara também tem o nome mudado, né? De Sarai para Sara. Aí Deus institui o pacto de circuncisão como sinal de aliança. Deus promete que Sara terá um filho chamado Isaque. E Abraão tem 99 anos quando isso acontece. Aí vamos lá pro 18. É um resumo agora, tá, gente, do 18. 3 homens, né, que são anjos do Senhor, visitam Abraão. E eles confirmam que Sara terá um filho dentro de 1 ano. Sara ri, né, por achar que seria difícil, né, devido à idade dela. E Deus anuncia que destruirá Sodoma e Gomorra por causa da maldade. Abraão intercede pedindo misericórdia, né, por essas cidades lá, né? E Deus promete poupar se achar justos lá, pelo menos 10 justos. Aí, no capítulo 19, fala que os anjos vão até Sodoma para resgatar o Ló, e a cidade é destruída por fogo e enxofre. Ló e suas filhas escapam, só que a esposa de Ló olha para trás, entendeu? Eles mandaram o Ló e sua família, né, fugirem,
escaparem, mas a esposa de Ló, ela olha para trás e aí ela vira uma estátua de sal. As filhas de Ló depois vão dar origem a povos complicados, que seriam os amoritas e os moabitas. Lá no capítulo 20, o resumo, né, é que Abrão repete o erro de dizer que Sara é sua irmã, só que agora para o rei de Abimeleque. Deus impede que o rei toque na Sara, então Abimeleque devolve Sara a Abraão e Deus abençoa Abraão. No caso, Deus não pesou a mão dele sobre Abraão, mesmo ele tendo mentido de novo, né? Repetindo o erro de ter mentido, falando que Sara é sua irmã, porque ele tinha medo de matarem ele, né? Se ele falasse que ela era a esposa dele, eles matarem para poder ficar com Sara. Então, lá em Gênesis 21, a Sara finalmente dá a luz a Isaac, cumprindo a promessa, né, que Deus fez para ela. Deus tinha prometido. E quando Deus prometeu, Abraão tinha 99 anos. E agora, quando isso acontece, que o Isaac nasce, ele tem 100. Então, foi certinho 1 ano. Então, o Agar e o Ismael, que é o filho da Agar com Abraão, são expulsos a pedido de Sara. A Sara foi lá e pediu para expulsar Agar e Ismael, porque agora ela teve o Isaac, né? E aí Deus cuida de Agar e Ismael no deserto, prometendo fazer deles uma grande nação. Deus não desamparou Agar, né? Apesar de ter sido fruto de uma desobediência de Sara, mas Deus cuidou de Agar e cuidou de Ismael, prometendo que fará dele uma grande nação. Então, só para contextualizar, os filhos de Abraão foram Isaac e Ismael. Isaac é filho dele com Sara e Ismael é filho dele com Agar. No versículo 22, né, que é o último de hoje, fala que Deus testa Abraão pedindo que ele ofereça Isaac como sacrifício. Então, assim, o Isaac foi o filho da promessa. Deus tinha prometido Isaac, né? Tinha prometido um filho para Sara e para Abraão. A Sara, impaciente, porque ela era estéril, não tinha filho, né? Ela não tinha filho ainda, já era de idade. Ofereceu a Abraão a serva dela, uma serva. A serva teve um filho com Abraão, que foi a Agar, né? A Agar teve um filho de Abraão, que foi o Ismael. E depois, mesmo assim, Deus cumpriu a promessa, dando Isaac para Sara. E aí, Deus pediu, testando Abraão, né? Pediu que ele desse o filho dele como sacrifício, né? E Abraão não desobedeceu, não. Ele obedeceu, levou Isaac ao monte, construiu um altar, e no momento que ia sacrificar o filho, né, o próprio filho, um anjo apareceu, né? E aí ele deu um carneiro preso nos arbustos para o sacrifício. Então, Deus reafirma suas promessas a Abraão. Por que Deus reafirmou? Porque ele viu que Abraão ia fazer aquilo dali, era só um teste, tá entendendo? Para ver o coração de Abraão. Mostrando que Abraão não ficou preso ao bem, digamos assim, né? Que é o filho. Ele queria muito o filho, e aquilo dali foi uma promessa de Deus, mas Abraão não questionou, Abraão obedeceu. Você me deu o meu filho, mas você quer de volta? Tudo bem. E foi lá e ia sacrificar o filho. Mas aí Deus interviu, né, através de um anjo, e isso não aconteceu, né, o sacrifício, mas Abraão estava sendo obediente. Então, Deus já afirmou as promessas para Abraão e falou: multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu. E esse é um dos exemplos máximos de fé, né, e obediência da Bíblia. Então, é isso, gente. Por hoje é isso. Tem os outros vídeos, então, nesse momento, já deve ter outros vídeos para frente. Vocês podem ir lá e para dar continuidade, né, na história. E até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.